Ora, muito bem-vindos a mais uma rúbrica, esta que é a primeira rúbrica deste ano, e hoje vamos falar aqui então dos mercados no seu todo. Portanto, vamos aqui ver quais é que são as nossas perspectivas para pelo menos a primeira metade de 2022 e vamos ver aqui também quais é que são os riscos que podem comprometer aqui o desempenho dos principais mercados. Meu nome é Henrique Tomé, faço parte do departamento de analistas e vou então aqui conduzir a apresentação de hoje. Portanto, vamos começar aqui pelos tons mais óbvios que têm marcado os últimos tempos, principalmente depois de terem sido divulgadas as minutas da última reunião de dezembro da FOMC, que acabaram por surpreender os mercados. É importante notar aqui que, após a reunião, vimos até um comportamento relativamente positivo após o desfecho da reunião, mas a verdade é que as minutas acabaram por trazer aqui algumas preocupações aos investidores. Portanto, as minutas da Fed acabaram por manifestar aqui uma intenção clara de aumentar as taxas de juros a um ritmo mais elevado do que aquele que se esperava. Em novembro, Paul tinha dito que essa decisão, portanto, a decisão sobre aumentar as taxas de juros, era algo que nesse momento não valeria a pena ser falado e o mais importante seria, sim, a redução no programa de compra de ativos, mas a verdade é que as minutas referiram que os decisores de política monetária de facto estão preocupados e tencionam mesmo aumentar as taxas de juros o quanto antes. Portanto, temos aqui uma postura mais hawkish da Fed, que foi confirmado então pelas minutas. Além disso, também aqui a redução do balance sheet para este ano, à semelhança do que aconteceu em 2018, que acabou por trazer aqui um impacto bastante negativo e marcou também, na altura, não tanto os mercados tradicionais, mas sim o mercado das criptomoedas, onde coincidiu com a fase em que se depois deu o bear market durante 2 anos. E a verdade é que, portanto, aqui estes dados divulgados no início deste ano, acabaram por trazer aqui a uma deterioração do sentimento no mercado. Desde então temos assistido, de facto, a um abrandamento da recuperação em alta da maior parte dos índices e vê-se claramente que existe, de facto, alguma tensão no mercado devido aqui à aceleração do tapering e também da retirada dos estímulos à economia. Olhando também para os dados divulgados na semana passada, na sexta-feira, o NFP voltou a desiludir depois dos dados do ADP terem-se revelado relativamente positivos. Portanto, tivemos os dados do ADP a superar muito as expectativas do mercado, mas voltámos a ter os dados do NFP a ficarem abaixo daquilo que se esperava e, portanto, também a revelar novamente que a correlação com o ADP mantém-se bastante irregular. Ora, apesar de termos o NFP fraco, a taxa de desemprego permanece baixa. Isto confirma as dificuldades que as empresas têm em contratar mão de obra neste momento. Isto pode naturalmente também causar aqui algumas pressões sobre então os salários. Portanto, apesar do crescimento modesto do NFP, os salários nominais aceleraram também a um ritmo mais rápido. Portanto, também na altura em que foi divulgado aqui o relatório do NFP, vimos também os dados sobre o crescimento salarial, que voltaram também então aqui a alimentar as pressões inflacionistas. Portanto, temos aqui também o gap entre o ADP e o NFP e temos aqui a variação também de ambos. Portanto, a economia norte-americana, apesar de tudo, continua a recuperar e muito bem e, portanto, causa aqui algum sobreaquecimento da mesma. O que é que então podemos esperar ou o que é que 2022 nos poderá trazer? Ora, começando aqui naturalmente por analisarmos os índices PMIs, que acabam por dar uma perspectiva bastante ampla do que se passa. Em 2021 a situação económica foi bastante positiva, portanto assistimos aqui, apesar das dificuldades iniciais registadas no início do ano, acabámos por ver que a maior parte dos constrangimentos foram ultrapassados e que de facto as economias conseguiram crescer. E portanto aqui a ser também uma nota positiva. As opiniões dividem-se bastante. Há quem espere que 2022 seja tão ou mais forte do que o ano passado, enquanto que outros analistas apontam para que 2022 apresente um abrandamento
maior, portanto, ao longo do ano da atividade económica. No entanto, o facto de continuarmos aqui a assistir a uma recuperação da atividade económica e apesar da procura estar a normalizar, continua aqui a exercer muitas pressões sobre os preços e continua aqui a alimentar todas as pressões em torno das subidas dos preços. Ora, enquanto tivemos uma procura bastante elevada, as restrições também impostas, portanto, à Covid que ainda não estão totalmente normalizadas. Existem economias, países em que essas restrições são mais apertadas do que em outras. Isso acaba naturalmente por também contribuir para o aumento dos preços. Portanto, acaba aqui por trazer todos esses constrangimentos aqui, novas pressões inflacionistas. Por outro lado, a intervenção da Fed tem contribuído também para isto mesmo, portanto, as medidas adotadas pela Fed, também destinadas ao combate à primeira fase do confinamento, que naturalmente poderia ter trazido consequências muito piores do que aquelas que acabaram por trazer, mas aqui a intervenção tanto da Fed como de alguns bancos centrais provocou aqui um sobreaquecimento da economia. Portanto, existe aqui algumas preocupações em torno disso. Houve também um excesso de liquidez no mercado que acabou por ser um mau hábito para os próprios mercados. Portanto, aqui os índices têm sido os principais beneficiados também com este excesso de liquidez. Agora, a retirada dessa mesma liquidez acaba por trazer algum pânico inicial e, portanto, aqui também a ser um motivo de preocupação. Portanto, as correções nos índices, estas que estão aqui a marcar o início do ano, têm sido essencialmente sobre a retirada dos estímulos e também sobre o ritmo em que, eventualmente, essa retirada pode ser feita. Olhando aqui para as previsões, sobre as várias economias, e aqui vamos dar um pouco mais de destaque à economia norte-americana, à cinzenta, conseguimos ver que as previsões para este ano são bastante otimistas. Portanto, fomos aqui a ver 2022, de facto, apresenta aqui as previsões apontam para um ligeiro abrandamento, mas este abrandamento é apenas ligeiro se compararmos com os anos anteriores e mesmo que se compararmos com depois de 2023. Portanto, apesar de tudo, os analistas continuam bastante bullish na economia, apesar da redução dos estímulos, apesar também da inflação continuar bastante alta e apesar de os problemas sobre as cadeias de distribuição permanecerem, embora, muitos destes problemas, há quem diga que o pico já foi atingido e por isso aqui pode haver algum alívio e naturalmente que também haverá aqui depois um alívio nos preços. Olhando então aqui de forma mais profunda para os constrangimentos nas cadeias de distribuição, conseguimos ver que do lado direito, temos aqui o índice Báltico a apresentar aqui uma queda, portanto aqui já a apontar para uma redução dos custos, de forma até bastante acentuada, mas por outro lado conseguimos ver que, em termos mais amplos, conseguimos ver aqui que as pressões sobre as cadeias de distribuição permanecem em níveis bastante elevados e isso naturalmente que acaba por não deixar aqui também o mercado sossegar em torno aqui desta questão e por isso temos por um lado a curto prazo alguns sinais animadores, mas por outro lado no médio e longo prazo ainda aqui a existirem alguns sinais preocupantes. De qualquer das formas, tudo está bastante até dependente da situação na Ásia. Portanto, a situação na Ásia tem estado um pouco irregular. Ora, por vezes surgem surtos, nomeadamente na China, que obrigam várias províncias e regiões do país a fechar, enquanto que por outros momentos acabamos por ver alguma normalização no próprio país. O facto da informação também não passar com muita clareza acaba por dificultar um pouco o trabalho. Além disso, se formos a ver, a maior parte também aqui
portanto, aqui das pressões sobre os preços tem diminuído, mas permanece aqui em níveis elevados. Portanto, acho que aqui não devemos negligenciar esse ponto. Aqui, naturalmente, vemos aqui o gráfico da China com uma queda bastante forte, mas se formos aqui a ver para as restantes economias, permanecem todas elas em níveis bastante elevados. Além disso, retomando aqui para o mercado das matérias-primas, conseguimos ver que algumas delas, como o carvão e a madeira, voltam aqui a recuperar a tendência de alta, portanto, depois das fortes correções de baixa um, que marcaram os últimos meses, parece que começam aqui a dar alguns sinais de que podem eventualmente, uh, podem aqui eventualmente recuperar o fogo e por isso aqui a ser também um sinal de risco e novamente aqui preocupar também as pressões, os investidores sobre as pressões inflacionistas. O excesso de liquidez no mercado, portanto, também se espera que seja então aqui reduzido drasticamente, já se sente isso mesmo, portanto, se formos aqui ver este pico e aqui a linha, vamos aqui dar ênfase apenas à zona vermelha, portanto, aqui esta é a marca da Fed, este pico resultado aqui das primeiras medidas de confinamento e da primeira vaga pandémica, que depois abrandou um pouco, mas manteve-se aqui em níveis elevados e agora, no início deste ano e também espera-se que até março, portanto, aqui as condições mudem drasticamente até que exista aqui uma normalização. As estimativas, se pegarmos aqui as estimativas dos maiores bancos de investimento dos Estados Unidos, conseguimos ver que as expectativas sobre os níveis em que o S&P pode atingir este ano são bastante animadoras. Morgan Stanley acaba por revelar as perspectivas mais baixas, enquanto que a Wells Fargo acaba por fornecer aqui as perspectivas mais animadoras. Mas aqui, portanto, vê-se de facto algum otimismo que, apesar de toda a turbulência inicial que está a marcar este ano, parece não preocupar as grandes instituições, enquanto que por outro lado, continua aqui a existir também alguns fatores de risco, portanto, aqui que apontam para que o mercado está subvalorizado e por isso também pode haver aqui alguns sinais de tensão e que estes mesmos fatores podem também aqui contribuir para o facto de estarmos a assistir a algumas correções no curto prazo dos mercados. Para esta semana, será então uma semana preenchida no que diz respeito a dados sobre a economia norte-americana. Tivemos a renomeação de Paul como chairman da Fed. Teremos na quarta-feira, amanhã, os dados sobre o CPI nos Estados Unidos. Teremos também na quinta-feira outra métrica sobre a inflação do PPI e depois temos as vendas a retalho na sexta-feira. Portanto, aqui a ser bastante importante, aqui esta semana que será marcada pelos dados sobre a inflação, aqui a ser bastante importante para os investidores perceberem se a inflação permanece então tão elevada como se espera, portanto, como se espera as previsões, ou se de facto existe um abrandamento das pressões inflacionistas. Portanto, vamos aqui ver como é que os dados de amanhã, que certamente provocarão períodos de maior volatilidade, serão aqui interpretados também pelo próprio mercado. Chegamos então aqui ao fim da nossa apresentação. Eu espero que tenham gostado. Vemo-nos na próxima semana. Muito obrigado a todos e bons negócios.